Olá a todos, sejam todos bem-vindos à aula de Fisiologia do Exercício do dia 9 de junho de 2020. Nós vamos continuar falando sobre o sistema endócrino e exercício físico. A gente ainda está abordando sobre a fisiologia do sistema endócrino. Hoje é a terceira parte. Nós já começamos a falar especificamente de algumas glândulas do corpo. Só para a gente poder fazer aí um timeline, né, das etapas que foram abordadas até aqui do sistema endócrino, a gente iniciou fazendo uma introdução, falando da sinalização, né, que acontece entre as células dos diferentes tipos, né? A gente viu lá autácrina, justácrina, autócrina, e endócrina, essa sinalização aí que é feita a partir da liberação de substâncias bioquímicas, né? São os hormônios na corrente sanguínea, que vai até as células alvos com receptores específicos. Aí nós definimos, né, o sistema endócrino, a importância que ele tem para o controle interno do organismo, juntamente com o sistema nervoso central. E esta relação, ela se dá especificamente por uma parte do sistema nervoso, que é o hipotálamo, que vai estar diretamente associada com a hipófise, que é a glândula mãe. Então, o hipotálamo produz substâncias, né, bioquímicas, hormônios, que vão agir na hipófise. E a hipófise libera hormônios específicos que vai estimular a liberação de alguns hormônios por glândulas específicas ao longo do corpo, glândulas endócrinas. Então, a hipófise ela possui duas partes mais importantes, né? A anterior, a adenohipófise, e a posterior, a neurohipófise, ambas liberando substâncias específicas. E nós vimos, né, que a anterior, alguns principais hormônios, né, a prolactina, adrenocorticoides, hormônios, né, do TSH, que estimula a tireoide, e a posterior a gente vê aí que libera principalmente a oxitocina e a ADH, né, que é um antidiurético, né, que é um vasopressor, enfim. E aí nós já começamos, né, na live do dia 8 falando de alguns órgãos, algumas glândulas específicas do corpo. Então nós estamos adotando o sentido crânio-caudal. Nós falamos inicialmente da tireoide, falamos lá do T3 e T4, que são hormônios relacionados com o metabolismo. Falamos da calcitonina, que participa do controle de cálcio, juntamente com o paratormônio, que são liberados por hormônios das paratireoides, quatro glândulas que tem na região posterior da tireoide. Então, a associação da calcitonina com os paratormônios é o seguinte: a calcitonina tira o cálcio do sangue e joga para os ossos. O paratormônio tira o cálcio dos ossos e joga no sangue. É só entender essa relação. E agora a gente vai para as suprarrenais. Nós vamos falar das glândulas nas suprarrenais, das suprarrenais, dos hormônios que são liberados. Então, muita atenção aos hormônios que são liberados pelo córtex e pelos hormônios que são liberados na medula da, da suprarrenal. Então, vamos começar nossa aula. Esse material já foi compartilhado lá no Moodle, né? Então, estamos aí com a parte 3. Então, assim, quando a gente vê, né, a adrenalina e o cortisol são os dois principais hormônios que são liberados. Então, estão ligados à questão da ativação. Então, quando em situações de perigo, de medo, de estresse, o nosso organismo, né, libera hormônio até a suprarrenal e a suprarrenal vai liberar esses hormônios. Então, vamos entender essas diferenças. Então, a localização ela está sobre os rins, tá? Essa parte aqui mais amarelada, ó, em cima dos rins. Então, o córtex, essa região mais externa, produz hormônios, ó, glicocorticoides, aldosterona, que está relacionado com o controle da pressão arterial,
mineral corticoides, o cortisol, né? Também chamado de androgênios. E a medula, a parte interna, produz a epinefrina ou adrenalina, a norepinefrina ou noradrenalina. São chamados de catecolaminas, esses dois hormônios, né? São esses hormônios estimulantes, são produzidos na medula. Então, de início, já destaco essa informação, né? Que o córtex produz, por exemplo, o cortisol e a medula a adrenalina, que são os dois principais. Mas o córtex são os glicocorticoides, né, e a aldosterona, e os mineralocorticoides, né, que são o cortisol, são androgênios. E a medula produz a epinefrina, ou adrenalina e a norepinefrina. Então, vamos começar falando dos glicocorticoides, daqueles hormônios que são liberados pelo córtex da suprarrenal. Então, os glicocorticoides são derivados do colesterol. Então, do colesterol, né? Então, assim, o cortisol ou hidrocortisona é o mais importante. Então, ele é liberado em situações de estresse. Antigamente, situações de estresse eram situações para enfrentar perigo, né? No Homem das Cavernas, quando encontrava um leão, um animal, com o tempo, né, com a modernização, as situações de estresse mudaram. Hoje, as situações de estresse que mais mudam, né, nosso estado, né, assim, vamos dizer assim, de estresse, são as informações, são as notícias que nós vemos na televisão, são as notícias que nós vemos no celular. Então, toda essa ativação que acontece no nosso organismo hoje, ela pode ser de forma aguda. Por exemplo, você fica sabendo de uma notícia e você fica estressado, mas isso está acontecendo com tanta frequência que pode ser de forma crônica. Então, eu até disponibilizei alguns vídeos, né, para a gente poder entender como que esse estágio crônico de estresse é ruim para o organismo. Ele pode estar relacionado até mesmo às doenças cardiovasculares, porque ele acaba sendo considerado uma mudança, né, de funcionamento do organismo. Então, a gente tem que controlar, tem que saber amenizar essas situações de estresse, tá? Então, vamos entender por que o cortisol em excesso ele pode ser maléfico ao organismo. Lembrando que ele também tem funções muito positivas, como, por exemplo, ele é um hormônio contrarregulador da insulina, enquanto a insulina ela tem como função no metabolismo, né, dos lipídios de aumentar a produção de triglicerídeos, o cortisol ele tem uma ação que ajuda na metabolização do ácido graxo, mas ele diminui o metabolismo dos açúcares, tá? Então são os prós e os contras. Então, o cortisol é liberado em situação de estresse, atua na produção da glicose a partir de proteínas e gorduras, então ele aumenta a glicemia, tá? Então, ele ajuda no metabolismo do ácido graxo, mas ele aumenta a quantidade de açúcar no sangue, que pode vir a se tornar gordura. Reduz inflamações e alergias, é controlado pelo hormônio ACTH, produzido pela adenohipófise. Então, esse hormônio, em situações de perigo, né, o hipotálamo lança a informação para a hipófise libera o ACTH, e aí você prepara o seu corpo para situações de estresse. Os níveis de cortisol no sangue variam durante o dia, porque estão relacionados com a atividade diária e a serotonina, que é responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Então, em muitas pessoas, o cortisol ele é muito alto de manhã, né? Onde os níveis de serotonina é mais baixo. Tipo aquelas pessoas que acordam com mau humor, né? Assim, os níveis de cortisol basal no sangue geralmente são maiores de manhã, ao acordar, né, de 5 a 23, né, microgramas por decilitro, e depois vão diminuindo ao longo do dia, né, passando de 3 a 16 microgramas por decilitro, sendo que em pessoas que trabalham à noite, os níveis se invertem, tá, dependendo do dia. Os glicosuprarrenais, né, hormônios do córtex, os glicocorticoides, ainda falando do cortisol, né, alto no sangue,
pode originar sintomas como perda de massa muscular, aumento do peso, principalmente associado com o aumento da glicemia, ou diminuição de testosterona, ou ser um indicativo de problemas como a síndrome de Cushing, por exemplo. Já o cortisol baixo, né, no sangue pode originar sintomas como depressão, cansaço ou fraqueza, ou ser indicativo de algumas doenças, como a doença de Addison, por exemplo. A gente vai mostrar ali como que essas doenças, alguns sintomas relacionados dessas duas doenças, uma com relação ao aumento dos níveis de cortisol, síndrome de Cushing, e a uma por causa da diminuição da doença de Addison. O tratamento para cortisol alto pode ser feito com remédios prescritos com médico, mas o consumo do inhame constitui um ótimo remédio caseiro. Então, assim, em situações de estresse, de muito nervosismo, nesse período agora, né, de quarentena, dessas notícias que nós estamos vendo, então, o aumento da ingestão de inhame pode ajudar na diminuição do nível de cortisol. Outras formas de controlar naturalmente os níveis de cortisol do sangue é fazendo exercício físico regularmente. É ter uma alimentação saudável, aumentando o consumo de vitamina C e diminuindo o consumo de cafeína, tá? São algumas informações aí para ajudar nesse combate ao estresse. Aqui eu trouxe um vídeo, provavelmente vocês não vão escutar o áudio dele, mas é uma ação dos glicocorticoides. Eu vou lendo porque ele está em inglês, mas depois vocês podem ver ele, tá? Para a gente fazer uma tradução aí. As glândulas adrenais fazem parte do sistema endócrino, que regula os níveis de hormônio no organismo. Elas são pequenas, em forma de pirâmide, se localizam em cima de cada rim. Então aí vai fazendo uma visão aí interna, né, da glândula. As glândulas suprarrenais produzem um hormônio chamado cortisol, córtex. O cortisol tem muitas funções, mas a mais importante é ajudar a controlar os efeitos da infecção, trauma e estresse emocional. Então, neste caso, o tecido saudável do joelho é visto como infeccioso, né? E é atacado pelos próprios glóbulos brancos do corpo, provocando uma inflamação dolorosa. Isso é um exemplo da artrite reumatoide. Mesmo a produção extra de cortisol não controla adequadamente o sistema imunológico. Então, assim, os corticoides, né, os remédios que podem ser inalados, administrados via oral, tópica ou por injeção intravenosa intramuscular, ajudam no controle dessa inflamação. Então, eles são produzidos sinteticamente, são muito semelhantes ao cortisol. Então, os corticoides são cortisol assim, sintetizados. Eles bloqueiam o ataque dos glóbulos brancos e diminuem as respostas imunológicas do nosso corpo, substâncias produzidas por essas células. Então, como se fosse uma doença autoimune. Então, os corticoides esteroides são frequentemente utilizados para o tratamento de doenças inflamatórias e autoimunes, né? Como artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico e de certos distúrbios respiratórios, tá? Então, essa é uma das funções benéficas do cortisol. Ele combate, né, a ação de inflamação. Só que nem sempre essas doenças autoimunes, que é o nosso próprio sistema imune, os nossos anticorpos destrói partes do nosso organismo, por exemplo, a artrite reumatoide, vai destruir ali as cartilagens, né, das articulações. Ela não reconhece, então não tem cura, né? Então é preciso fazer o uso de glicocorticoides à base, né, de cortisol sintetizado para poder aumentar o combate a esta inflamação. Então aí aqui uma comparação, né, que eu fiz devido à importância do cortisol. Então o cortisol alto, perda de massa muscular, aumento de peso, aumento das doenças de osteoporose, porque ele vai combatendo, né, as inflamações, dificuldade de aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona, lapsos de memória, aumento da sede, da frequência de urinar, né, diminuição da libido, menstruação irregular e a síndrome de Cushing. E o cortisol baixo é depressão, fraqueza, cansaço,
desejo repentino de comer doces, né? A síndrome de Addison. Então aqui, né, esse vídeo, não adianta eu ver aqui, porque ele não vai liberar o áudio para vocês. Né? Acredito que não, que o Meet pelo menos não faz isso, não sei se o Zoom faz. Mas eu aconselho vocês virem esse vídeo aqui sobre o estresse, né, que ele acaba falando aqui, das situações de estresse excessivo, tudo com base, né, do cortisol. Então, a gente tem aí, né, deixa eu só acompanhando com vocês aqui, alguma parte dela. Então, assim, o estresse é uma resposta natural para a gente poder enfrentar situações, né, que se mudam, né, substâncias que tem uma mudança repentina. Então, você está andando na rua, aparece um cachorro, né? E aí você logo aí já fica estressado por você enfrentar uma situação de perigo. Então, aqui, assim, agudo. Só que o que está acontecendo com esse bombardeamento de informação que a gente tem, né? E as preocupações do dia a dia causa muita estímulo, né? Então pode estar relacionado com estresse, com ansiedade, com a depressão. Então tem o controle. Então assim, aí agora esse vídeo fala sobre a importância do cortisol, né? Então assim, o cortisol ele é liberado em situações de estresse, né? Então ele libera na corrente sanguínea junto com a adrenalina. Você fica com mais energia para você disponibilizar. Né? Então, se você não gastar essa energia, o corpo vai passar para usar de outra forma. Né? Então, aqui até mostra, né, o vídeo aí desse cérebro aí perto do leão, que era onde o cortisol. Então, hoje em dia, o estresse ele é estimulado devido a outras formas, né? As preocupações do dia a dia, né? As informações. Então, assim, uma das grandes importâncias, né, que acontece aí com esse estresse, essa parte pré-frontal do organismo, em pessoas, né, que são estressadas, ele vai diminuindo com o tempo. E aí é onde a capacidade de autocontrole e aprendizagem. Então, com o tempo, né, que as pessoas ficam aí muito estressadas, essa região ela vai diminuindo, ela vai perdendo a função. Então, a pessoa acaba ficando mais nervosa e com menos capacidade de aprender, tá? Então, assim, tem os dois estresses, o agudo e o crônico. Então, assim, o agudo é aquele momentâneo, né? É um estado de estresse. Então, assim, você vai viajar, você vai apresentar na aula, você vai fazer assim. Então, é uma situação, assim, situação de estresse. Agora, o crônico é quando a pessoa já tem aquilo como um traço, né? Ele já vive estressado. Então, o corpo aparece, né? Isso com o tempo você vai desenvolver. Então, esse é o problema, que esse estresse crônico está relacionado principalmente às doenças cardiovasculares, tá? Então, algumas situações, lembra do trabalho excessivo, o tempo de tela excessivo, né, tá relacionado ao estresse, ao cortisol. Então, situações, né, que você fazer uma coisa que você não gosta, e agora você tem que modificar algumas situações de vida, né, para poder inibir o estresse, né? E alguns atos, né, como por exemplo a prática da atividade física, ela libera a metabolização do excesso do cortisol juntamente com a alimentação, mas a gente não pode deixar de pensar também no processo, né, da psicoterapia, né, a ação com o terapeuta, que vai ajudar nesse controle do estresse. Então, isso é muito necessário atualmente. Então, eu coloquei esse artigo, né, lá no início dessa etapa 3, que fala sobre a relação entre estressores, estresse e ansiedade, para ajudar a gente a entender aí esse metabolismo, né, que está relacionado com a liberação desses glicocorticoides, né, principalmente do cortisol.
Aqui tem umas funções, né? A síndrome de Cushing, como que fica. A gente fala assim que tem essa barriga aqui em pochete, né? É até difícil de fazer a mensuração, a gente acaba superestimando que é uma barriga caída. Então, assim, essa síndrome ela é causada pelo excesso, né, do cortisol. Então, assim, ela algumas questões de gordura, bochechas avermelhadas, a pele fina, né, o abdômen pêndulo, estrias vermelhas, má cicatrização, osteoporose, em alguns idosos, né, com mau cuidado, né, em asilos, a gente percebe essa síndrome. E a síndrome de Addison, né, que é causado pela falta da liberação do cortisol. Então tem aí, alguns pigmentos, fraqueza muscular, né, vitiligo, enfim. Então são as duas síndromes aí. Ainda falando, né, dos hormônios do córtex, a gente tem o mineral corticoides. Então, assim, o cortisol é um hormônio do córtex da suprarrenal, um glicocorticoide, é, também é um derivado do colesterol. E agora a gente fala do mineral, mineral corticoides, né, que é a aldosterona, que é o hormônio mais importante. Então, por que ela atua aí no controle da pressão arterial? A gente vai ver. Então, assim, realiza a reabsorção do sódio e a excreção de potássio, né, dos rins, e aumenta a pressão arterial e a volemia, volume do sangue circulante. Então, ela é controlada pelo hormônio ACTH produzido na adenohipófise. Então, ambos hormônios do córtex da suprarrenal são controlados pelo ACTH liberado da porção anterior da hipófise. Então, assim, durante o exercício, né, físico, os níveis plasmáticos de aldosterona aumentam progressivamente. Então, a pressão aumenta, obviamente, chegando a 6 vezes mais que níveis de repouso, como forma de manter níveis de líquidos corporais e a homeostasia. A secreção de aldosterona é provocada pela angiotensina, um hormônio renal que trabalha conjuntamente com a renina, também produzida pelos rins, né, e que estimula a produção de angiotensina. O mecanismo renina-angiotensina é estimulado durante o exercício de maneira que ele entra em ação também como forma de manter os níveis de líquidos corporais e de manter a pressão arterial, né? Então ela sobe até um certo ponto e não sobe tanto. Lembrando que durante o exercício físico, o controle que a gente deve ter é no aumento principalmente da pressão diastólica. Então aqui um esquema, né, renina, angiotensina, aldosterona. A gente tem aí, né, que o fígado produz a angiotensinogênio, o rim produz a renina, aí eles formam a angiotensina 1, né, e aí a enzima conversora da angiotensina ECA, né, angiotensina 2, as suprarrenais liberam a aldosterona e aí acontece a vasoconstrição. Então, um exagero desse esquema aí acaba aumentando a pressão arterial, por isso que os rins está também relacionado com a pressão arterial por causa desse esquema renina, angiotensina, aldosterona. Agora a gente passa para os hormônios da medula, da suprarrenal. Então a gente tem aqui a epinefrina, né, que é a adrenalina, e a norepinefrina, que é a noradrenalina. Então, assim, ambas são chamadas de catecolaminas. Então, qual que é a diferença básica, né? São estimulantes, mas possuem diferenças específicas. Então, a adrenalina prepara o organismo para enfrentar situações de estresse, né, de medo, né, raiva, situações de insegurança. Então, ela acontece uma contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição, aumenta a taxa de açúcares no sangue, muito semelhante ao cortisol. Estimula a ação da insulina, a quebra da glicose, então essa é a vantagem. O cortisol não faz isso.
redistribui o sangue para os órgãos e músculos. Tá? Então, aí está a função de adrenalina, em algumas pessoas aí que têm parada cardiovascular, até a injeção, né, de exógena de adrenalina. A norepinefrina, a noradrenalina atua em conjunto com a epinefrina nas respostas a situações de estresse. Ela acelera os batimentos cardíacos, taquicardia, mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Tá? Aqui eu trouxe um vídeo, né, da noradrenalina, da adrenalina. Então, é muito parecido com o vídeo, tá? Então, assim, quando o corpo está em situação de perigo, vem a liberação da adrenalina. Então, agora vai falar um pouco do efeito. Suprarrenal, a medula. Então, é o ACTH que libera a informação e aí a adrenalina vai ser produzida pela medula. Tá, aí tô mostrando, ó, tudo, ó. Coração acelera, pupila dilata, pressão aumenta, aumento da glicose sanguínea. Ela deixa o corpo em estado de alerta para enfrentar o perigo. Então, assim, ela deixa pronto, né? Então, ó, tá dizendo aqui, é um estudo, né, de um lutador de MMA, depois de ser estimulado por adrenalina, ele conseguiu aumentar em 60% a força do soco, né? Então, assim, aumenta o uso, né, da glicose, do ATP. Então, e a adrenalina otimiza o uso do ATP como energia, né? Então, está preparando o corpo. Então, assim, a adrenalina acaba, ela usa é muito rápido, por alguns segundos, né? Então, depois ela acaba e aí o nosso corpo volta ao equilíbrio. Então, aí, a homeostase, né, é o contrário da adrenalina, é o equilíbrio. Exatamente. Então, a adrenalina está relacionada ao sistema nervoso simpático e a homeostase parasimpático. Então, assim, quando você está muito agitado, muita liberação de adrenalina, o corpo sente, né? Exatamente. Então, a musculatura ainda vai sentir. Você passa uma situação de estresse, né, de perigo, e o corpo ainda começa a sentir, né? No corpo, né, por exemplo, tem gente que tem a pálpebra tremendo, tão nervoso, tá? Exatamente. Pessoas às vezes estão liberadas, liberação de adrenalina, né? O vício, né, na questão. Exatamente. Ele acaba tendo um traço de personalidade. Ó, então, esse é o esquema, ó. Situações de perigo, liberação do sistema nervoso simpático de adrenalina, fuga, homeostase, tá? Com isso, o vídeo acabou dizendo ali que isso pode tornar, para algumas pessoas, viciante. Tem pessoas que são viciadas em adrenalina. E aí, esse estado de alerta, que depois acaba o corpo cobrindo essa situação. Tá? Então, ela é necessária, ela é importante no uso do ATP, ela otimiza o uso do ATP. Mas, como a gente sabe, em excesso
tem um custo. O corpo demora a voltar para a homeostase, para o equilíbrio. Então, vamos só pensar nessa situação. Ativação, né, situações de perigo, sistema nervoso simpático, liberação de adrenalina, uso mais efetivo do ATP, beleza. Mas aumento da contração, aumento do estado de alerta, e depois o corpo vai preparar para controlar, que é evitar as situações, entrar em situações de homeostasia. Então, para fechar essa parte, né, da aula, a gente fala um pouco, né, dos hormônios aí, do pâncreas, né? A gente até já viu um pouquinho disso quando a gente falou um pouco de bioenergética. Então, assim, o pâncreas, ele fica do lado esquerdo da cavidade abdominal, ele está aí logo abaixo, né, ao estômago. Ele possui uma porção exócrina e endócrina. Ele produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, né, que estão aí no controle da glicemia no sangue. E a porção exócrina produz o suco pancreático localizado que ele ajuda no metabolismo dos lipídios. Então a gente tem aqui, ó, a porção exócrina mais medial e a porção endócrina mais lateral. As células betas, né, produzem aí a insulina. Assim, a insulina ela atua após as refeições, né? Então ela ajuda a fazer com que o glicose entre nas células. Então ela tira a glicose do sangue e joga nas células. Então no fígado a insulina promove a formação do glicogênio. Na ação hipoglicemiante diminui a quantidade de glicose do sangue, produzidos pelas células betas das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Outra ação da insulina, né, quando ela tira a glicose do sangue, ela joga a glicose, né, para a corrente sanguínea, para a porta hepática, e lá ela vai fazer a esterificação, a produção de novas células de lipídios, né, dos triglicerídeos. O glucagon, ele atua após períodos entre as refeições, em períodos de jejum, depois da prática, certo tempo da prática de atividade física, ele tem um efeito inverso. Então, ele degrada a glicose e joga ela no sangue. Então, assim, no fígado, o glucagon estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose que serão enviadas para o sangue. Ação hiperglicemiante, né, no sangue, produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans do pâncreas. A gente tem aqui um exemplo, né, lá dentro do pâncreas, aqui as células beta que produzem insulina, as células alfa que produzem o glucagon. O diabetes tipo 1 tem má formação ou produção insuficiente da quantidade de insulina, né? Tem uma redução dessas células betas, né? Diminui a produção ou acaba com a produção. O tipo 2 causa redução do número de receptores de insulina nas membranas das células, aumentando a resistência à insulina causada principalmente pelo aumento do consumo de carboidratos, de açúcares. Tá? E agora a gente, para fechar, né, a gente fala das partes principais. Então, para não ficar uma aula muito extensa, um conteúdo muito grande, eu vou finalizar aqui essa parte. E aí, à noite, na live, eu falo, né, das principais glândulas endócrinas humanas, né? Falamos aí das gônadas, né, dos testículos e ovários, dos hormônios que estão relacionados aí. A gente fala sobre o ciclo menstrual, das partes. Então, eu vou deixar para abordar isso na live para não ficar um vídeo muito grande, porque senão a gente começa tarde a live aí. Tá certo? Então, dei uma atenção aí ao material, vejam o vídeo novamente, estudem aí, nós vimos importantes glândulas, né? Falamos principalmente das suprarrenais, do córtex, glicocorticoides, o cortisol, da mineral corticoides, aldosterona,
vimos os hormônios produzidos pela medula, né, que são as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, a questão, a relação com o estresse. Então, vamos ficar atentos, né, a esses hormônios que são muito importantes, e o pâncreas, né, que é o controle metabólico, né, o controle da glicemia. A glicose é a principal fonte de energia que o ser humano tem. E o glicogênio é o nosso principal reservatório hepático. Então, vamos pensar assim, durante a prática de atividade física, né? Se a gente está praticando atividade física há um certo tempo, passamos várias horas, né? A partir de 1h30, basicamente todo o glicogênio do nosso organismo, toda a glicose, ela já vai se acabando. A glicose até acaba antes, né? A gente passa aí com meia, 1 hora, já acabou. Aí o glucagon, ele vai tirar, vai quebrando o glicogênio, jogando glicose no sangue, para a gente poder produzir energia, né? Usar a glicose para produzir ATP. Então, o glucagon age durante o tempo do exercício. E a insulina, ela ajuda no aumento, né, ela tira, né, a glicose do sangue e joga para a célula. Por isso que a ingestão de carboidratos finos durante, né, a atividade física, ela ajuda, né, porque ela vai ajudar aí a captação da glicose, principalmente pelos músculos, para poder usar como fonte de energia. Então, a gente percebe aí as ações desses hormônios e já vamos fazendo a conexão. Então, assim, situações de exercícios vigorosos, exercícios intensos, como que a adrenalina pode usar? Ó, a gente viu, a adrenalina ajuda a gente a usar o ATP de forma mais efetiva. Tem um estudo que foi falado ali no vídeo, depois vocês assistem, o lutador de MMA aumentou em 60% a força de um soco dele, de um soco, depois que ele foi estimulado com adrenalina. Então, essas situações são boas para o esporte, para a ação do movimento, né, repentino. Mas a gente sabe que isso feito de forma exagerada, o corpo demora a controlar. Então, enquanto o sistema simpático, que a gente viu lá, não o sistema nervoso autônomo, está ligado à adrenalina, o sistema nervoso parasimpático é ligado ao relaxamento. Então, tem que haver um equilíbrio entre esses dois sistemas, tá? Então, vamos pensando nessas situações e mais tarde na live a gente fala sobre os sistemas, né, as glândulas que são liberadas pelas gônadas. Forte abraço.